sobre o preparo para o banho do gato, tá? Se você estava aqui da outra vez, eu falei sobre a guia de contenção para gatos no banho e tosa, por que a gente não pode usar e se por acaso você quiser usar o jeito certo de usar, né? Então no dia do vídeo eu trouxe meu gato Steve, ele está aqui comigo já, eu vou trazer ele daqui a pouco. E eu notei no dia que ele estava soltando muito pelo. A gente está no mês de agosto agora. E ele começou a soltar pelo devido já à mudança de estação, apesar da gente estar no inverno. Já começou a ter uma queda de pelos, né? E como ele é um gato de pelo curto, a gente percebe mais porque o pelo começa a ficar pela casa. Ele começou a soltar bola de pelo, ele não costuma soltar bola de pelo só nessas épocas, né? Inclusive já está na época do check-up dele. E uma das coisas que eu falo muito nos meus atendimentos e no Instagram também, se você não segue meu Instagram, é o Foguete Serviços Pet. Uma das coisas que eu falo lá é sobre a importância da gente fazer check-up nos nossos gatos, principalmente quando a gente quer levar eles para tomar banho, para passear e para outras atividades que os gatos não costumam fazer, né? Então ele vai fazer check-up esse mês. Mas eu vou fazer um banho nele hoje porque faz tempo que ele não toma e para ajudar nesse processo de queda de pelo. Qual que é o objetivo então do vídeo de hoje? Trazer algumas dicas para você que tem gato, que trabalha com gato, sobre como a gente faz para minimizar o estresse deles no banho, tá? Então assim, primeiramente, a gente tem que tirar um dia tranquilo, seja na sua rotina como tutor, seja na sua rotina de banho e tosa. A gente precisa conhecer primeiro esse gato e as suas particularidades antes do banho, tá? Então, preparar um ambiente calmo, silencioso, a gente não pode estar com pressa. Eu coloquei um Relax for Cats aqui de playlist para o gato, né? Então ajuda também ao gato ficar mais tranquilo. E outra coisa que a gente tem que fazer antes é separar tudo que a gente vai usar, tá? Então o que eu tenho aqui? Tenho cortador de unha, a gente precisa cortar a unha do gato antes do banho para evitar arranhão, para evitar dele se machucar. Eu trouxe o limpador de ouvidos, né, limpador de orelhas e o algodãozinho, que a gente vai limpar somente a parte externa, a parte interna é com o veterinário. As toalhas, tá? Que aqui no caso eu trouxe lá de casa, que ele é do meu gato, então eu trouxe ele pra cá, eu uso a toalhinha que ele já tá acostumado. E o shampoo, que de preferência precisa ser shampoo para gato, por conta do cheiro, que é um cheiro mais suave, que é assim, não tem um perfume muito forte, né? Ele é preparado de acordo para a pele do gato, então assim, não use shampoo de gato e cachorro, não use shampoo de uso humano, porque o pH da pele, a estrutura da pelagem é diferente. O condicionador, apesar dele ser um gato de pelo curto, a gente precisa devolver a oleosidade. E o frasco de diluição para a gente fazer a primeira lavagem, a primeira lavagem com o shampoo diluído, para a gente poupar aí. Além de facilitar a penetração do shampoo, a gente vai poupar uma etapa aí de molhar o gato somente com água, tá? Então eu estou gravando e estou fazendo as coisas ao mesmo tempo. O que eu fiz agora? A diluição do shampoo, de acordo com o que o fabricante indica, tá? E assim, a gente não deve chacoalhar para fazer a diluição, a gente deve homogeneizar de forma suave. Não deve fazer espuma, porque aí o shampoo perde propriedades, tá? Então é desse jeito aqui que a gente precisa homogeneizar. Outra dúvida comum é em relação à temperatura da água. Qual a temperatura que a gente deve usar para fazer o banho do gato? Em torno de 37 graus, tá? Próximo aí da temperatura corporal. Não pode ser muito frio, porque esse gato vai ficar se tremendo. A água fria, ela deixa o gato também mais estressado. Então, uma água mais morninha, a gente vai deixar esse gato mais tranquilo e a gente também não vai fazer com que ele fique com muito frio. Lembrando que, se você for dar banho em um filhote ou em um idoso, é importante depois manter esse animal aquecido, tá? E também, se você for fazer esse banho em um dia frio, manter ele aquecido também, tá bom? Então eu tô com o Steve aqui, eu não sei se eu não falei no outro vídeo, ele é um gatinho que nasceu com uma deficiência,
Ele nasceu com má formação nos olhos, porém ele enxerga bem. Ele já fez 2 cirurgias corretivas e ele tem uma vida normal, tá? Inclusive ele é bem ativo, ele brinca bastante, ele tem uma vidinha normal. A gente vai começar o banho dele então cortando as unhas. As unhas dele já estão cortadas porque ele precisa manter as unhas aparadas para ele não machucar os olhinhos. Eu só vou tirar as pontinhas de algumas que não foram cortadas. Eu aproveito para falar também, né? O corte de unhas a gente corta só a parte curvada, tá? Somente a parte curvada. E tomar muito cuidado aí para não pegar a veia. As unhas dos gatos, elas geralmente não crescem por igual, então sempre tem uma que já está mais pontudinha. Beleza. Feito isso, agora a gente vai escovar para remover pelos mortos, tá? E se esse gato tiver com nó, a gente precisa primeiro remover esses nós, tá bom, pessoal? Não pode dar banho no gato se ele tiver com nó, porque senão a gente não vai conseguir fazer esse banho direito. Esse nó, ele não vai, a pele vai continuar suja, a gente não vai conseguir higienizar a pele. E precisa tirar os pelos mortos. No caso dele, como ele está soltando pelo, ele ainda vai soltar bastante pelo também na hora da secagem. Tá? E aqui eu vou falar sobre todas as etapas. Agora eu vou fazer a limpeza de orelha dele. Como eu disse, a gente tem que limpar só a parte de fora, tá? A parte de dentro é com o veterinário. Colocar pinça, essas coisas não é a gente que faz, é o veterinário. Então a gente vem aqui, a gente vai olhar como tá. Só isso que tem que fazer. E, obviamente, um algodão para cada orelha, tá? Você não pode usar o mesmo que você usou na direita na esquerda. Então é agora a hora do banho. O que eu vou fazer? Como eu disse lá no outro vídeo sobre guia de contenção, alguns gatos eles vão se estressar com jato de água. Então o meu chuveiro ele tem a pressão bem fraquinha. A pressão dele é bem fraca, porém eu gosto de encher a bacia primeiro. A primeira lavagem do gato eu faço com a bacia. Deixa eu tirar a pressão para vocês me ouvirem. Eu uso na bacia por quê? Porque mesmo com a pressão fraca, alguns gatos se estressam. Então eu vou fazer a primeira lavagem dele com o shampoo diluído que eu diluí lá no comecinho do vídeo. E vou enxaguar, começando com a bacia. E depois eu vou inserindo a mangueirinha para ele. Porque ele nunca tomou banho aqui. Os outros banhos que eu dei nele foram lá em casa, no box do chuveiro. E correu tudo bem. Mas aqui ele ainda não tomou banho, tá? E aí eu vou tentar aproximar a câmera para vocês conseguirem ver melhor. Enquanto tá enchendo lá o balde, a bacia, né? Essa bacia que eu comprei, eu não ponho o gato aqui dentro, tá? Eu apenas encho pra ir pegando com a canequinha, tá? Eu não ponho o gato aqui dentro, porque se é um gato que tá com medo e você põe ele aí, pode ainda ter um efeito contrário, ainda bem pior para a questão do estresse. Eu queria falar sobre o uso de petiscos. Se o seu gato gosta de petiscos, ele pode ser usado também ao seu favor aí, tá bom? Petisco seco ou esses tipos de petisco eu gosto bastante porque distrai o gato, você corta uma abertura bem pequenininha e ele vai ficar focado tentando comer, né? E vai ajudar bastante.
E se você é groomer e você vai usar no seu atendimento, sempre pergunta antes pro tutor se o gato pode comer, tá? Porque tem gato que às vezes tem alergia alimentar. Então eu já tô com o Steve aqui e a gente vai começar o banho. Como que a gente faz então? Shampoo diluído, focar aí nas reações do gato. Ele pode querer sair da banheira. Eu gosto de começar molhando as patinhas, para ele ir já se habituando à água, tá? E assim, ele pode querer sair, mas o ideal é a gente ir mantendo a calma e fazendo massagem suave. E quando a gente coloca o shampoo diluído assim, aos poucos, o gato vai se acostumando. E a gente consegue molhar ele por completo. Tem uma coisa que eu fiz aqui, que eu coloquei um tapete aqui na banheira. Gente, eu não consigo mostrar porque eu tô gravando sozinha, mas aos pouquinhos eu vou mostrando alguns detalhes, tá? Eu coloquei um tapetinho porque ele tava escorregando aqui no azulejo, na minha banheira de azulejo, então eu faço dessa forma para ele não escorregar. Outra coisa que eu gosto de fazer também é usar essas escovinhas de borracha para ajudar a massagear. E também o gato gosta, né? Principalmente quando o gatinho gosta de ser escovado. Tem de vários tipos dessa daqui, tá? Dá até para usar em gato de pelagem longa para ajudar assim, a passar o condicionador, o creme de hidratação, para ajudar até a agir um pouquinho, né? O shampoo medicamentoso eu uso bastante, tá? Então agora eu vou começar o enxágue, como eu falei para vocês, usando a canequinha de início, né? Para ele ir se acostumando com a água. Sempre tentar manter o gato mais próximo à parede, para ele ficar mais longe assim da possibilidade de pular. O Steve, ele não está tentando pular, mas a gente não pode confiar no gato, porque a qualquer momento ele pode tentar. Então a gente vai colocando. Sobre a questão do rosto, como é que eu faço, tá? Quando o gato tem o olho limpinho, que não necessita limpar, como um SRD normal, assim, que não tenha problema de olho como ele, eu não lavo a cabeça, tá? Agora, quando é um persa, que fica com os remelinhas, ele, apesar da limpeza diária, às vezes ele fica com casquinhas, então eu lavo a cabecinha. Como que eu lavo? Nessa primeira lavagem, quando a gente vai enxaguar, aí eu já começo a molhar um pouquinho a cabeça do gato. E aí eu uso um shampoo para peles sensíveis. E eu uso bem pouquinho, somente em volta, assim, tá? Tem aqueles pentinhos que são usados para tirar pulga, que se tiver alguma sujeirinha, a gente pode passar também, tá? No caso dele, eu consigo tirar com o meu próprio dedo. Se o gato tem acne felina, né, aqueles pontinhos pretos aqui embaixo, você pode passar. Tem shampoos à base de clorexidine, por exemplo, que o veterinário pode prescrever, tá bom? E aí agora eu vou passar mais uma lavagem do shampoo. Vocês veem que ele está tentando fugir, mas eu venho contendo ele com o meu próprio corpo, com calma, com o meu braço. Ele vem se escondendo aqui no meu braço, tá? Então, aí a gente volta ele para cá, para ele não ter a possibilidade de escapar. Aí você vem, massageia o corpinho todo agora. E agora eu tô passando o shampoo puro.
E agora eu vou fazer o teste de aproximar ele do chuveirinho, para ver se ele vai aceitar. Então, como a gente já introduziu a água lá no comecinho, diminuindo o shampoo, depois com a canequinha. Vou tentar mostrar para vocês como que eu lavo o rostinho. Você joga a água para baixo para não cair dentro da orelha. Com delicadeza. Você pega um pouquinho da água e você vem passando assim, ó. Dá pra lavar melhor a barriguinha, volta o gato pra banheira, se ele tentar sair, gentilmente. Se for o caso, tenha 2 pessoas para ajudar, tá? Uma vai fazendo carinho no gato, vai trazendo as coisas para você e você vai focando ali no banho. O banho dele tá quase acabando. Agora eu vou colocar o condicionador. Tá precisando de um banho, Tivinho. Gente, saiu uma água marrom aqui, não deu pra mostrar. O condicionador, eu vou dar só uma pompada aqui, bem um pouquinho mesmo. Vou espalhar na minha mão, vou passar no corpo todo, rabinho, tudo. Pra quê? Pra devolver a oleosidade que o shampoo tirou. E aí, a gente vai massagear um pouquinho pra pele absorver só o que ela precisa. E aí depois a gente vem enxaguando para remover todo o excesso. Bom, então terminamos o banho. Agora vou tirar ele da banheira e vou colocar ele aí do lado pra gente fazer a secagem. Todo gato vai aceitar secador? Não, inclusive esse é um dos motivos pelo qual o gato mais odeia banho, tá? Porque não são todos os gatos que são habituados com secador. O ideal é que se a gente quer dar banho no gato, a gente acostume com a secagem desde que eles são bebezinhos. Mas infelizmente isso não é feito só quando o gato precisa por alguma questão médica, e aí a gente passou daquele período sensível, e aí é muito estressante para o gato, né? Então o que a gente vai fazer? Eu não lembro se eu falei lá no começo, mas quando a gente for dar banho no gato, é escolher um dia quente, igual hoje tá, apesar da gente estar no inverno, tá um calor absurdo aqui em São Paulo, e a gente vai dar banho num dia quente. E agora, na hora de secar com a toalha, a gente vai secar o máximo possível para tirar o máximo de excesso de água desse gato,
tá? Então, depois que a gente secou e tirou todo o excesso de água, a gente vai fazer o quê? Vai rasquear esse pelo no sentido contrário. Por que que a gente vai fazer isso? Para essa pele ficar mais exposta, para a gente abrir mais esse pelo, para acelerar o processo de secagem, tá? Pode ser uma rasqueadeira, pode ser um pente de metal, pode ser o que você tiver, o que o gato tiver acostumado, tá bom? E aí depois que a gente fez isso, o gato tá, sei lá, 80% seco, pelo curto é bem mais fácil também, né? Do jeito que ele tá aqui, se ele não aceitar o secador, ele pode ficar assim mesmo, tá? A gente vai enrolar a cabecinha desse gato com a toalha. Eu mandei fazer esses abafadores de ruído para ajudar a abafar o som. Então a gente põe aqui, né? E além disso, eu vou pôr a toalha, que ela não tá tão molhada assim, e vou manter ele assim para ajudar na contenção. E agora eu vou ligar o secador.
acabamos o banho. Gente, vocês vão ver lá no comecinho, ele se assustou um pouco, mas assim, nessa hora a gente tem que manter a calma e ver o que a gente pode ajustar para esse gato ficar menos estressado. Eu afastei o secador, eu segurei um pouquinho e ele aos poucos foi se habituando, tá? Por isso que eu falo que a gente precisa secar o máximo possível esse gato, porque se por acaso não for possível, a gente deixa ele se secar naturalmente, tá? Então ele tá sequinho. Outra coisa que a gente não pode fazer é soltar o gato no chão, assim, né? Quer pular, você solta quando acaba, né, no caso. No começo, assim, se ele mostrar muito apavoramento, aí tem que deixar ele sair mesmo e abortar a ideia da secagem com o secador, tá bom? Então agora eu vou colocar ele no chão gentilmente. Obrigada, Estivinho, pela sua participação. Agora ele vai andar por aqui. Ele vai andar, tá andando lá pelo espaço. E assim, o que a gente precisa falar agora? Se você tem outros gatos em casa, ou se o seu cliente tem outros gatos, precisa orientar sobre a chegada desse gato em casa, porque eles podem estranhar a mudança de cheiro. Isso é real, tá? É real. Então a gente precisa tomar cuidado e orientar para depois a gente não ter problema, né? E o tutor também, principalmente. Não uso perfume, eu não uso perfume aqui. Somente o perfume do shampoo, que já é o suficiente, né, para mudar o cheiro do gato, para limpar, inclusive, né? Então eu não uso. Até quando eu comprei essa linha de shampoo, me ofereceram o perfume, eu acabei comprando, mas eu uso com os cães, bem pouquinho, né? E é isso. Frequência de banhos para pelo curto, eu não recomendo mais que 2 por ano com um gato saudável. Agora, se for um gato, enfim, vai depender do estilo de vida desse gato, tá? Porque é muito relativo, assim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô abrindo aqui para ele entrar. Sigam a minha página aqui para terem mais dicas, mais conteúdos como este. Deixem sugestões de conteúdos para que eu continue produzindo aqui. Cada post que eu crio aqui vem ou de demandas que eu vejo, de situações que eu vejo, ou de dúvidas que as pessoas me trazem, né? E é isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.